Salve, salve, meus amigos aqui do Caminho da Evolução. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo nossas câmeras e microfones para ter um papo sobre nossa jornada da evolução. Lá para a Rádio Sensorial está indo só o áudio. Aqui para o canal do Caminhos da Evolução está indo áudio e vídeo. Então, quem está vendo já viu que está comigo uma pessoa que eu tenho uma admiração, que eu tenho, assim, eu gosto muito de poder chamar primeiro de minha amiga, de ser minha amiga. Depois de ser uma dirigente que faz jus, primeiro, ao apelido dela. Segundo, porque toda vez que a gente conversa, por mais pequena que seja a conversa, vem um aprendizado muito grande. Mãe Zuleide, mãe fofa, um prazer, uma honra, uma alegria enorme ter você aqui no Caminho da Evolução. Mais uma vez, minha amiga, super obrigado, sua bênção. Oxalá nos abençoe, a sua bênção também, meu pai Sérgio lindo, meu irmão, meu amigo, gratidão pelo convite, mais uma vez poder estar aqui, que meu ori abençoe o ori de todo mundo, que o ori de vocês possa abençoar o meu ori também. Sente. E é uma Essa satisfação mulher fala isso, a enorme. gente sente. Gente, é fora do. A energia dessa mulher. Eu gosto muito da mãe fofa, por 7.000 motivos. Mas quando ela falou isso, gente, sério, você sente a mão dela no Ori, abençoando a energia dela. Gente, é isso que a gente precisa. Ter pessoas que têm essa energia. Mãe, eu tenho uma admiração pela senhora, que a senhora não faz É ideia. Uma admiração, recíproco. uma luz, da luz que a senhora transmite, fora do Muito normal. recíproco. Eu amo você, amo a sua Ah, esposa, amo o trabalho que você faz. Você sabe que eu admiro muito você e esse canal que você tem é um canal que pode estar trazendo aí um pouquinho de conhecimento para as pessoas, né? E fazendo as pessoas enxergar as coisas diferente e ter um olhar diferenciado, né? Então, eu uhum. só tenho para te dar parabéns aqui, e te desejar muito, mas muito sucesso mesmo, meu irmão. Vamos em frente, vamos em frente. Mas deixa eu bater um papo com a senhora sobre o seguinte. A minha esposa, a Glaucia, ela sempre fala assim: pô, Sérgio, você se dá muito melhor com gente morta do que com gente viva. Eu falei: olha, você não está errada. Nós lidamos com os nossos irmãos do plano espiritual toda hora, todo momento. A gente aprende, né, que não é só na gira que eles estão presentes. Eles estão presentes agora que a gente está conversando, eles estão do nosso lado, tentando nos intuir, pelo menos, tentando colocar alguma coisa na cabeça. Uh, isso é toda hora. Então a gente tem essa relação com eles, que já estiveram encarnados e hoje estão num plano para nos ajudar. A gente tem essa relação muito próxima com eles a vida inteira. A gente está lidando com eles. Mas independente disso, mãe, lidar com o fator da morte, da passagem, é muito difícil até para nós umbandistas, sem dúvida alguma. Ainda mais agora, a gente está no mês de setembro, que é um mês dedicado, cada mês tem uma cor, né, aquela coisa de prevenção, alguma coisa. O mês de setembro ele é colocado como o mês amarelo de prevenção e combate ao suicídio, ou valorização da vida, como alguns preferem chamar. Lidar com morte já é difícil, lidar com suicídio é uma pancada que a gente recebe muito forte. Ah, ainda mais quando chegam pessoas, eu não estou falando que quando passa isso para as nossas famílias, o nosso relacionamento, isso é uma coisa também, mas assim, é um bando de acolhimento. A gente tem que acolher nas nossas casas todas as pessoas que chegam com todo tipo de problema. Porém, mãe, chegar uma mãe dizendo: meu filho tentou se matar. Tem uma esposa falando: meu marido se matou. Ou um filho falando: meu pai se matou. A gente para, né? Ah, mas é o caboclo, mas é o Exu, mas é o cigano. Não é. Somos nós. Somos nós. A gente está ali também. A gente está ouvindo o que eles estão perguntando. Já aconteceu na sua casa uma coisa dessas? Como que foi? A senhora já teve que lidar com situações como essa? Já aconteceu sim. Inclusive aconteceu um episódio de um irmão de uma filha de santo minha Olha só. cometer o ato de suicídio e eu permitir que o corpo dele fosse velado no meu terreiro e fazer Mãe, para ele e para a família toda uma ritualística para aquele espírito,
para aquele ser, né. É difícil Bonita. as pessoas lidarem com a morte, né, principalmente quando a gente fala de suicídio, que é uma morte prematura. Mas na Uhum, verdade, para pensar e fala assim: "Ninguém quer se matar". Então a gente tem que sempre ir atrás do quê? Da causa daquilo. E muitas uhum. vezes a causa é espiritual, Nossa. né. Influência dos amiguinhos do andar de baixo. Não só de lá de baixo, pai, mas existe, a gente tem uma sociedade, né, a gente vem de uma sociedade espiritual. E quando a Uhum, gente vai para o culto de Yorubá, a gente fala da sociedade Ebé, que são os nossos amigos espirituais. Então quando a gente ok. está aqui encarnado, a gente também tem o nosso Ebé, que são os nossos amigos encarnados. E algumas pessoas fazem pactos de em algum momento na vida tirar a sua própria vida. Aí alguém vai falar assim: "Ah, mas quando a gente faz isso e os idosos?". Os idosos também morreram prematuramente quando se tira a vida, porque também tem muito idoso que tira a vida, porque ele Sim. entra num processo do que de: "Ah, estou abandonado, não tenho mais ninguém". Não Então tenho mais o ele que fazer, eu não não tenho mais tem valor. mais. Exatamente. Então, primeiramente, eu vou falar o que eu faço na minha casa, pai. Quando Uhum, alguém fala: "Tentou o suicídio", eu tento ir atrás da causa. Qual é essa causa? É somente espiritual ou é um problema emocional? Então, se é sim, espiritual, a gente trabalha com o espiritual, e se era algo emocional da pessoa, por quê? Porque não se encaixa na sociedade, porque nasceu num corpo que aquele corpo não é dele e não se aceita, ou porque sofre bullying por conta das outras pessoas, ou N motivo, a gente não pode, julgar aquilo. sim, Né. né, claro, Então, claro. a gente sempre tem que ver que tem o lado espiritual, mas também tem o lado, emocional da pessoa. E aí você, quanto sacerdote, você tem que ir atrás da causa e tentar identificar isso e ter um amparo, tanto profissional Uhum. quanto espiritual. E aí na minha casa, pai, a gente não julga as pessoas que tentam suicídio ou muito menos que se suicidaram, tá. Uhum. Eu sei que tem É o que algumas elas menos precisam, né? O que elas é. menos precisam nessa hora é julgamento. Exatamente. A gente sabe que tem algumas vertentes que julgam, não fazem nem missa, né, não faz nada, Né? porque é pecado. E eu aprendi que não existe pecado, existe escolhas, Uhum. né. E quando tem as escolhas, você tem que identificar o que levou a pessoa a fazer aquilo e não esquecer o quê? Que aquela pessoa tem uma família, e aquela família é uma dor Nossa, que não imensa. consegue, muitas vezes superar aquilo. Então, dentro da espiritualidade, dentro da religião, a gente também tem que amparar a família quando isso acontece, mas o espírito, ele também precisa de ajuda. E não é E porque aí, ele se suicidou que eu não vou rezar por ele, não vou pedir por ele. É lógico que cada um, dentro daquilo que a gente executa, né, a gente tem nosso livre-arbítrio, você vai ter uma consequência em relação a isso, mas a gente não tem que discutir essa consequência, porque a gente não sabe o que está passando, eh, com a pessoa após morte. Ninguém sabe. Se uhum. foi para o Vale do Suicida, se subiu, se está preso aqui, se arrependeu, se o motivo daquele suicídio foi um trabalho feito para ela, que levou a acontecer isso, porque você sabe que isso tem, e é Tem, tem. indiscutível, né. Então, a gente tem que dar suporte àquele espírito que foi? Sim. E entender que existe esse processo de abicuísmo, que isso é um processo de abicu, que é uma morte Uhum. prematura. Então uma pessoa, quando ela tira a vida dela, ela está indo contra a vida, né, dentro da espiritualidade. Mas for ofício é aceito dentro da religiosidade, é assim, não é aceito a gente tirar a própria vida, mas não é uma coisa que a gente deve recriminar ou apontar o dedo, e sim O julgamento. ajudar. Você entende, pai? Então, e para os familiares, isso é muito difícil, mas já teve isso na minha casa, como já teve vários casos de pessoas que tentaram suicídio
foram para o meu terreiro, a gente fez trabalho espiritual, porque era algo Uhum. voltado para a espiritualidade, e a pessoa está muito bem, muito obrigada, está tendo uma vida maravilhosa. E aí por isso que eu falo, a gente tem que ir atrás da causa. Aí quando você vai atrás da causa, você consegue ajudar a pessoa. Mas quando a pessoa já executou aquilo, Aí outra conversa. você toma outro rumo, você tem que dar um suporte para a família, ajudar a família. "Ai, mãe fofa, a família vai entender?" Não, porque as pessoas elas não estão prontas e preparadas para a morte. Na verdade, né, mãe, eu já escutei todo tipo de absurdo em relação a isso, até como jornalista. Eu já escutei uma pessoa falar assim: né, era um covarde, foi um covarde para fazer isso. Eu só virei para essa pessoa e falei o seguinte: tá, você acha que foi um ato de covardia? Foi. Então, você teria coragem para fazer? Ele, não, não, de forma alguma, de forma alguma. Eu falei, então, para mim não é um ato de covardia. Primeiro, é um ato de coragem. Você precisa ter muita coragem para fazer isso. Muita coragem. Precisa. Porque assim, eu Muita, não tenho. muita. Particularmente, eu não tenho essa coragem. Já passou pela cabeça? Claro que já. Pela minha, pela da mãe fofa, de todo mundo. Isso já passa. Aquele dissabor que você tem na vida, aquela tristeza, aquele momento que você olha, só tem conta para pagar e o dinheiro não está entrando, a briga com a esposa, a briga com o filho, sei lá. Algum momento, isso passa pelo nosso horizonte. É fazer o quê? Falar, não, primeiro, eu sou mais forte, mas isso aí não tenho coragem para fazer isso aí. E eu tenho muito, eu tive um caso muito próximo de um colega das crianças na escola. Um menino, acho que ele devia ter, acho que não tinha 15 anos. De, assim, conversando também, sofria bullying, muito bullying. E numa conversa com os amigos, quem está sofrendo bullying, até assim, tem aqueles que se afastam e tem aqueles que não, ele entra cada vez mais no grupinho que está fazendo bullying, porque é um processo de atenção para ele. E aí falaram para ele, se mata, cara. Se mata. Aí todo mundo, vai lá, se mata. Ele, não, mas eu vou me matar mesmo, vai lá, se mata. Todo mundo estava no WhatsApp do menino, um monte de se mata. O que ele fez? Ele abriu a Sim, janela e pulou. Ele abriu a janela e pulou. Eu lembro que meus filhos comentaram comigo, mãe, e eu fui atrás disso para ver se eu podia de alguma forma ajudar na escola. A diretora da escola, as coordenadoras, olhando assim, nós precisamos falar alguma coisa na sala de aula. Mas falar o quê? Essas crianças são monstros por terem feito isso com outro? Então, quer dizer, daí fizeram, chamaram uma psicóloga, ajuda profissional, tiveram acho que 2, 3 palestras na escola, até que o tema, obviamente, é semi-esquecido e vai em frente, né? Mas, é, mãe, mas aí é a conscientização. Olha é, só, pai, quando a gente fala desse processo, porque assim, não tem como falar de suicídio e não falar de um processo chamado de ABICU, tá? Não existe isso. Porque o que que é ABICU? ABICU é uma morte prematura. Então, a palavra ABICU, ela vem da fusão de 2 verbos de Iorubá, desculpa, mãe, oi, desculpa. Só para não perder uma coisa que a senhora falou: morte prematura. isso. Ah, tem uma linha que fala o seguinte: ninguém morre antes da hora. Não existe essa coisa de morte prematura. A morte, o momento da morte é aquele. Lá caiu um avião com todo mundo. Era a hora da morte de todo mundo. No suicídio, eu acho que para o suicídio a morte prematura cabe, né? Não era a hora ainda daquela pessoa. Então, é que assim é muito mais fácil, né, pai, a gente falar: não existe uma Boa, morte boa. prematura, então, assim, morreu porque chegou o momento. Eu vou contar alguns fenômenos que eu estudo, porque, assim, uma das coisas que eu gosto de estudar muito, você sabe que eu gosto de estudar muito, Uhum. e eu estudo muito esse processo de Abicu. Mesmo porque eu sou, então para eu me cuidar e eu me Claro. trabalhar, eu estudo muito isso, então eu tenho que conhecer o meu processo para eu poder me entender como ser humano. "Ah, mãe fofa, isso é legal", não, é horrível, gente, a pior coisa que tem é você ser um urucu na face da terra, mas tudo bem, Aí, não dou pulos de alegria porque eu sou, pelo contrário, fico triste, mas, eu tenho que encarar a minha realidade e pronto. Então, dentro dos meus estudos, pai, e não tem como falar de um suicídio se não falar desse processo. Então, a bicu é a uhum. junção de 2 verbos, como eu estava falando, binascer e comorrer, então, nascido para morrer.
tá? Tá. Então, só que existe o Abicu de morte, que é aquele Abicu que morre cedo, tem uma morte precoce, bem cedo. Essa morte pode ser causada por doença, por acidente, ou Uhum. mesmo desencadeada por um processo de suicídio, que são pactos que a pessoa faz do outro lado. Tá. Então, assim, mesmo a pessoa fazendo esse pacto e vindo com isso, ela realmente não quer morrer, porque ninguém quer morrer. Uhum. Mas essa ação, esse assédio espiritual é bem forte na vida da pessoa. Então, quando houve essa conversa dos amiguinhos estimular, se mata, se joga, ele já veio com aquilo, então você vai se matar lá, da Tá. própria sociedade dele. Aí quando chega aqui, os que estão aqui incentivam, ele vai lá e faz, Claro. entendeu? E aí, é lógico que como que você vai explicar isso para pessoas que esse fenômeno existe? As pessoas não compreendem isso. Ai, aquelas crianças que nem você falou, são os monstros. Não, não é questão de ser um monstro. Elas falaram algo que elas não teriam coragem de fazer, que é entrar, Uhum. mas que subestimaram o que o outro poderia fazer. Porque aquilo que você falou de se tirar a vida é o maior ato de coragem que um ser humano pode ter, né. Não é louvável de forma alguma, mas olha, alguém aqui já subiu em cima de uma ponte e olhou para baixo e falou: ai, que coisa gostosa, vou me jogar? Não, né? Lógico que não. Inclusive, "Ah, eu tô inclusive aquele pegando a arma, momento, me né? dá um tiro na cabeça". Ai, coisa linda. E, um outro casal, você me lembrou, o filho de uma grande amiga que trabalhou comigo, assim, ele tinha epilepsia. E fazia muito tempo que não tinha nenhum episódio, estava se tratando, estava bem. Começou a namorar uma menina e um belo dia, estava almoçando, teve um episódio. Foi lá, parou, teve até o tratamento. E o que a menina falou? Ah, será que isso é genético? Será que isso pode passar para os nossos filhos? Caso um Ele dia tenhamos filhos? Foi o gatilho. foi o Foi o gatilho gatilho. para desencadear. Ele subiu no quarto do pai, que o pai tinha uma arma, pegou. Foi. Pois é, para você ver. Então você entende que existem alguns gatilhos que É um estimulam gatilho. a pessoa a desencadear isso. E às vezes esse gatilho, ele está associado ao lado espiritual. Por isso eu comecei falando o quê? Que a gente tem o quê? Que procurar a causa, encontrar a causa para a gente poder tomar uma atitude e fazer uma prevenção, porque existe prevenção. Então, assim, é muito louvável tudo isso que a saúde está fazendo, que isso é lindo, elas estão a saúde pública ela está procurando amenizar isso. E, mãe Uhum. fofa, e por que esse mês? Eu acho que é esse mês, porque provavelmente esse mês é um mês que provavelmente tenha mais, né. Provavelmente deve ter algum Mas estudo lá que deve ter algum provou que, estudo sabe, dizendo que esse no mês tem nono mês do ano, sei lá, é, obviamente, não foi jogado. porque Não é no a dado, né? Tirou, a tirou do dado. tendência emocional da pessoa se suicidar é sempre quando está frio, tempo nublado, um dia triste, que é Uhum. sempre na parte do inverno, que inclusive quando você vai para Londres, um dos países que tem mais índice de suicídio é Londres, e em Os, os, jovens. os países mais desenvolvidos, assim, Holanda, Suécia, essas coisas, o jornalista, de novo falando aqui, tem altíssimos índices de suicídio porque não tem problema. Diz que, e aí a pessoa fica em casa, trancada, sem poder sair por causa de neve, por causa de um monte de coisa. E Enche a sem cara e se contar mata. que não tem tanto sol, né, não tem tanta Não, luz. exato. E a energia do sol, obviamente, nos alimenta de vida. Exatamente, né, então É isso como, leva então mãe, isso leva em várias coisas. Oi, pai. e conversar. Daí aconteceu. Aconteceu. A senhora já teve oportunidade de bater um papo com algum espírito que tivesse Que desencarnou? Já, desencarnado por de suicídio? suicídio já, inclusive esse mesmo irmão da minha filha de santo, a gente tem alguns médios na casa que são médios de transporte, e Uhum. passou um tempo, ele veio para agradecer as Olha orações. só. É que o tempo de lá é diferente do tempo de cá, né? Ah, foram Exatamente. só algumas semanas. O tempo de lá podem ter sido milênios.
E aí, assim, sabe o que é muito engraçado? Aí não tem nem como dizer que a médium está inventando, porque, assim, primeiro que ele não era frequentador do meu terreiro, segundo Uhum. que a gente não sabia de nada da vida dele. E quando ele veio e falou, ele falou coisas que somente a família sabia, para mostrar que Nossa. realmente era ele e que ele estava agradecendo as orações que foi feito para ele e que era para todo mundo ficar em paz porque ele estava bem. Que ele teve condições de ser, resgatado, curado, tratado, para chegar até chegar nesse ponto de estar presente e passar uma mensagem. Que não é todo espírito que pode, viu, gente? Não é, Não é. o espírito, não. Você precisa ter um certo posto, vamos dizer assim, para poder passar a mensagem. E inclusive, pai, o que que eu achei legal, porque foi a primeira vez que eu fiz isso dentro do meu terreiro. Eu nunca Imagina. velei ninguém que não fosse meu filho de santo. Tá. Mas em respeito à minha filha, à família dela, eu fiz toda uma ritualística, fui lá, fui ver quais eram os orixás do menino, e em cima daquilo Nossa. eu fiz toda uma ritualística dentro dos orixás dele, para que ele tivesse força e tudo. E aí depois eu falei: "Olha gente, é só você achar a causa, saber trabalhar que você tem o resultado". Pior que é mesmo. Pior que Então é. nem todo mundo vai para o Vale dos Suicidas, pode até ir, mas se tem socorro, ela consegue se conscientizar, Exato. porque se a pessoa tem um pacto aonde ela pactuou lá que ela vai chegar aqui, ela vai se suicidar, então Hum. já existe um acordo, Tá, já né. tem um preparo, fala, olha, uma hora vai acontecer. Nós já temos, e temos que estar Exatamente. preparados para acolher nesse momento. Só que dentro da espiritualidade, também existe o quê? Existe, a prevenção para aquilo não acontecer, para que a pessoa não tenha a coragem suficiente de tirar a Uhum. vida e permanecer Ah, aqui boa. enquanto até ela terminar aquilo que ela tem que terminar, para não ter uma morte prematura causada pelo suicídio. Você me lembrou um outro caso, é um caso que inclusive eu lembro sempre, de uma pessoa que nos procurou fora do dia de gira, fora do dia de gira, dizendo que tinha um parente dela, não vou lembrar exatamente que parente, era que já tinha tentado e ela sabia que estava prestes a tentar novamente. E um irmão falou assim: vamos orar, vamos pedir para que Pai Oxalá ilumine essa pessoa. Sabe aquela coisa que parece que vem alguma coisa na gente? Eu falei: não, tá errado. Pai Oxalá é o estimulador da fé. Essa Exato, pessoa não precisa ter a fé estimulada. Ela acredita que o ato do suicídio vai resolver o problema dela. Se nós exatamente. estimularmos a fé dela, ela vai falar: vai, então é o que eu tenho que fazer. Tem que ser ao contrário. Eu tava no terreiro de Umbanda Sagrada, então eu falei, a gente tem que ter justamente pro par de Pai Oxalá, também Logunã, Mas logo não. esgote a fé desse filho. Tire essa crença dele. Faça com que ele deixe de acreditar que cometer o ato vai resolver qualquer coisa. A Perfeito, hora, olha, você foi a hora atrás que da causa. Exato. A hora que ele estiver esgotado, que ele estiver sem vontade, que ele tiver. Nem isso vai resolver o meu problema. Aí a gente entra. Aí Pai Oxalá entra e aí nós vamos direcionar a fé dele para o caminho certo. Mas agora ele acredita que se eu me matar, eu vou resolver o problema. Você só vai estimular isso e daí ele vai fazer. Exatamente. E aí, ó, você viu que legal? Você foi atrás da causa, acabou ajudando através do orixá, Tá? por isso porque assim, olha, vou falar uma coisa para você, pai, olha que lindo, todos os terreiros não cultuam a Cosme e Damião? Uhum. Cosme e Damião é Ibeje. E beijo. Né. E para quem não sabe, Ibeje, Cosme e Damião, eles são os protetores dos abicus. E qual o Olha. papel de Ibeje? Nos trazer alegria, nos trazer a felicidade. O que leva um abicu a a tirar a vida? É a tristeza, é a Hum. ausência da felicidade na vida dele. É ele, se achar a pessoa mais inútil. E beije, e
Cosme e Damião as crianças trazem isso para a nossa vida, trazem alegria de querer viver, traz a alegria da gente estar feliz o tempo todo. Olha lá, quando a gente tem uma gira de Ierê, que as crianças vão embora, pelo menos eu, quando a minha Ierê vai embora, eu estou numa Nossa, alegria, nossa, eu quero começar tudo de novo. entendeu? E aí, assim, sem querer, a Umbanda, ela recebeu, né, do culto africano, dos orixás, muitas coisas. E ela pratica coisas sem saber, ao fundo, que está cultuando Como, Ebé, o quê? exatamente, que está cultuando Ebé, né, que está cultuando Ibeje, que é um orixá protetor das crianças, Abicus, e que toda festa, quando a gente distribui os doces nas festas, a gente está fazendo o que a gente está fazendo um trabalho com a nossa comunidade, que esse trabalho é que nos traz alegria e que nos protege do nosso processo de suicídio. E a senhora acabou de responder a pergunta que a senhora mesmo fez. Por que será que é setembro, hein? O mês do setembro amarelo vai ser. Porque é um mês de beijo. Porque é um mês que. Porque é um mês que nós vamos estar ali. Ou seja, mas não tem nada a ver, não foi por causa de Umbanda que eles colocaram. Não foi por causa da Umbanda, mas não, será que não teve uma influenciazinha de algum orixá para que colocassem? Pois Será que não é, teve um né? orixazinho e falou, vamos botar lá na cabeça dele para ser em setembro? Porque em setembro é o nosso mês de alegria, de trazer Exato, doce, de trazer gente. felicidade. Alguém vai lá pensar e fazer essa campanha nesse mês. Então, assim, todas as pessoas, fica a dica aí, todas as pessoas que têm alguém em casa, que tem essa tendência a suicídio, que tem essa tendência a sempre estar pensando isso, começa a cultuar IBEJ, Uhum. No faz próprio lar. doa saquinho em nome da pessoa, pede para ir beijo, trazer alegria no coração dessa pessoa, porque as pessoas que têm esse processo, elas têm uma tristeza profunda, elas têm um vazio dentro delas, e Uhum. qualquer coisa que as pessoas falem ao seu entorno, estimula um gatilho para isso. Ah, mãe fofa, mas é que as pessoas são maldosas. Eu não Não vejo que as seja pessoas você. são maldosas, eu vejo o quê? Aquela pessoa traz aquilo, então ela vai atrair essa situação. "Ai, mas como que eu vou pôr isso na cabeça da pessoa?" É difícil pôr, mas quando a pessoa começa a estudar, ela começa a entender, ela sai disso, porque ela sabe que não é 100% dela, que tem uma Sim, porcentagem da espiritualidade, né. sim. E aí, mas tem uma coisa que a senhora também comentou, que eu falo isso à exaustão e vou falar mais quantas vezes forem necessárias. Vamos sair das quatro paredes dos nossos terreiros. Pois é. Eu sei que a senhora faz isso, eu tento fazer isso diante do possível. Eu estou sem o imóvel do terreiro agora, mas tento fazer isso, pelo menos aqui onde eu estou, e junto com os meus. Mas, gente, Umbanda não se dá só dentro do terreiro. O pai Joaquim, o Preto Velho, a quem eu tenho a honra de ser aparelho mediúnico para ele fala: o dia de gira é o momento mais fácil da Umbanda. Vocês estão num lugar preparado, protegido, nós sabemos o que vai acontecer, nós estamos aqui e nada. É a parte mais fácil. A Umbanda mesmo, quero ver acontecer quando Fora, vocês descem a escadinha. É no fora. dia a dia. Quando vai, nesse caso, não foi o que ele disse, mas deve estar dizendo agora, está me vindo na cabeça. Quero ver a hora que chega para você uma notícia. Nossa, tal pessoa não está legal, hein? Inclusive já está falando até em se matar. E aí, você vai fazer o quê? Você vai falar, manda ela na gira, na próxima quinta-feira. Você vai atuar agora. Na quinta-feira ela já se matou, meu irmão. Já se matou. Exatamente, você vai O que você atuar é agora. agora? Como você sabe, você dirigente, ou você um bandista, médium de corrente, você cambone, não interessa. Você sabe atuar. Você sabe o que fazer, você sabe o que falar, além de, vai na minha gira na próxima quinta-feira. Ou Sabe? melhor, né, você já foi no Envolver. psicólogo, já foi no psiquiatra, já tomou Exato, remédio? exato. Já está tendo um acompanhamento de um profissional habilitado para isso.
O que as pessoas esquecem é de tentar identificar a dor do outro. Ah, e Às se importar com a dor vezes do outro, né? às vezes, Sérgio, um ombro e um ouvido sem falar nada, salva muita vidas. E as pessoas hoje não têm tempo de ouvir, não têm Não tempo de querem. sentar, né, porque assim: "Ai, meu saco", ó, e fica assim no relógio, né. É, é. Não, estamos aqui, tá aqui, né? Tô aqui conversando, mas tô assim também, né, manhã? É, 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 é. é, é. Não, Um gente, isso aqui, ó, tá de lado. dos vilões Você nem se é tocou. a internet mesmo, né, porque hoje se você for parar para olhar, os pais não têm tempo de ficar observando os filhos, porque, na maioria das vezes, pai e mãe, a televisão ligada, pai e mãe no celular, o filho ali, não pergunta como foi o dia, o que foi, o que que a criança faz, bora lá no celular. E a Deixa, criança vai jogar, sei lá, que joguinho. vai jogar, não me enche o saco, não Outro dia me eu enche tava conversando tô com, cansado, trabalhei muito. né, né? Eu tinha, quando as crianças eram pequenas, o hábito de assistir com elas os desenhos que estavam passando na televisão direto. Eu assistia junto com elas. Tinha uns que eu achava um absurdo, falava, meu Deus do céu, que desenho horroroso, mas elas gostavam, eu estava assistindo. Outro dia eu perguntei para minha filha do meio, falei assim, o que está passando hoje na televisão? Que desenho está passando? Ela falou, pai, também não sei. Vi que tava umas bobagens, umas coisas que. Quer dizer, mas assim, a família hoje assiste televisão junto também. Não é para assistir televisão, é para conversar, para ler um livro. Ok, mas vamos falar de Pra estar televisão. junto, né. Tá junto. Tá gente Não junto tem que assistindo ser o que tá desenho. fazendo, que se você for olhar, você vai ver que o índice de suicídio infantil é muito maior agora. Tem. Por quê? Pela E solidão adolescente de adolescentes, assim, por essas coisas idiotas que a gente vê, que eu juro para a senhora que eu não. Não é que eu não quis me envolver, eu fiquei olhando assim e falei assim, eu não estou entendendo essa coisa dos jogos que tem, né? De que eu fico estimulando, tem que comer canela, tem que tomar choque, enfia o dedo na tomada, essas disputas que tem. E a pessoa ganha o quê com isso? Ganha like. Eu não estou aqui pois para ganhar é, like. Eu não estou aqui para ganhar like, tá, exatamente. gente? Eu estou aqui para ganhar conhecimento com essa conversa com a mãe fofa. Eu quero E ganhar aí estrutura para que eu possa melhor ainda atender. e aí você vê, né, pai, como que tá o nosso mundo, né, como que a cabeça das pessoas estão. Pessoas com índole maldosa, estimulando outras pessoas se machucarem, Uhum. para para o prazer, né. Acho que por euforia dela em ver o outro, se dar mal, se prejudicar, porque esses jogos, eu vejo que, assim, que quem criou esses jogos e que distribui esses jogos, são pessoas extremamente sem noção, loucas. Mas extremamente inteligentes, mãe. E para montar um treco desses, desculpa, eu não tenho inteligência. Tudo bem que eu sou de outra geração, meu negócio é papel e caneta ainda, ok? Mas, assim, são jovens ou pessoas extremamente inteligentes para montar uma programação, para montar uma rede de contatos, para ampliar essa rede de contatos e para conseguir passar essa mensagem, por mais negativa que ela seja, mas conseguir passar a mensagem, conseguir ter o retorno dessa mensagem e fazer esse ciclo girar. Não, e o pior de Gente, tudo que ganha dinheiro com isso, né. não, e ganhando dinheiro com isso. São pessoas inteligentes. Não, O isso que sem que sombra faltou? de dúvidas, mas Em são que loucas, ponto? Em que além ponto de que tudo, faltou, né. que virou a chave para um lado que devia ter virado para o outro, Pois é, aí vem as escolhas, né, né? vem as Sabe? escolhas. O que lhe foi apresentado ou deixou de ser apresentado que essa pessoa Você seguiu por esse sabe, caminho e pai, não seguiu por um outro? eu nem olho por isso, porque, assim, você é pai, você tem quantas filhas? 2? Três. Duas 3. meninas e um menino. Então, assim, ó, você tem 3 filhos, a educação que você deu para os 3 não é igual? Sim, equivalente. Mas se você for observar, cada um vai Totalmente seguir uma diferente. forma completamente diferente. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim: "Ah, a pessoa é vítima da sociedade". Eu não Não, concordo com isso, não. tá.
Eu não concordo com isso, porque assim, muitas vezes a pessoa ela tem a mesma educação e ela segue um caminho diferenciado por conta da própria índole dela, Uhum. por conta daquele processo que ela tem interno, espiritual e o que acontece com ela ao entorno. É uma índole que já vem acompanhando ao longo de diversos processos reencarnatórios ou de Exatamente. evolução e que estamos aqui para tentar dar uma melhorada. Alguns conseguem, outros não. Outros não, porque assim, o nosso papel de estar aqui é nos tornarmos cada vez melhor, mas nem sempre a gente consegue. O dia que a gente conseguir, a gente não volta mais. Mas ao mesmo ponto que vem pessoas aqui com uma bondade extrema, vem Para pessoas ajudar, com maldade ao extrema, mesmo nível, para né. atrapalhar. E a gente tem vários exemplos aí de pessoas que foram, assim, iluminados, Sim, Chico Xavier e assim vai, né. né? Eu fico Pessoas assim pensando, engraçado, outro dia eu estava pensando, até conversei com o pai Ronald da Sensorial, eu fico pensando o espírito de Sananda, que chamaram de Jesus, extremamente evoluído, de uma evolução ímpar, ímpar. Ah, nenhum espírito nasce daquele jeito. Ele chegou naquele ponto. exato, ele chegou àquele ponto e tentou passar para as pessoas Mas um não, pouquinho é, dele e as pessoas não é. souberam absorver isso. Ele podia ter utilizado uma linguagem mais clara também. Vai? Ele faltou um assessor de imprensa bom para ele, digamos de passagem. Mas, mãe, aonde que ele obteve essa evolução? Não foi aqui na Terra. Lógico que não. Naquele período para trás, desculpa, tinha dinossauro só, vai. Sim. Com certeza não foi, ele veio pronto para aquilo, né. Ele Exatamente. veio com isso. E aí eu pergunto para você, será que todos nós também não temos a mesma luz que ele tem? Ah, E aí quando exato. chegamos aqui, a gente desvia o nosso caminho, porque se a gente for parar para pensar, pai, a gente tem que falar de Ori. Né, Uhum, até no processo de suicídio, a gente tem que falar no Ori daquela pessoa. Por que falar no Ori daquela pessoa? Porque o Ori é o nosso orixá do destino, é o orixá que nos ajuda. Se eu não estou bem, o meu Ori também não está bem. E quando eu fortaleço o meu Ori, eu fico cada vez mais forte. E o Ori, o que que a energia desse orixá? A energia desse orixá é a centeia, é o uhum. DNA do nosso criador. Por isso que nós somos co-criadores. É. Então, se Jesus teve o ori dele, né, vamos falar assim, né, teve o ori Com essa dele, centelha. com essa centelha, que é lógico que o ori dele não é igual ao meu, que não é igual ao Ah, seu, porque o ori é uma coisa individualizado, intransferível, e é a única parte dentro da criação que não existe nenhum ori igual, existem pessoas uhum. semelhantes, mas ori não. E se ele veio com o ori dele positivo e se manteve positivo e iluminou ainda mais, por que as outras pessoas não podem ser? Nós somos diferente dele? Né? Não, A gente, nós é a mesma viemos da forma. mesma essência. O que acontece é que a gente chega aqui e a nossa vaidade, o nosso Hum. ego, a nossa teimosia, né, a Não nossa vem falar que é culpa de mãe prepotência. Nanã, que decantou, a gente esqueceu. Não, não Não, bota a não vem culpa. com isso Não, não. não, Não, não põe não culpa no bota a culpa em orixá Nanã. não, porque se o Não tem nada a orixá ver. escolheu você, é porque você ah, né, se o orixá escolheu você, é porque você precisa da virtude dele. Vou dar um exemplo, o pessoal tem mania de falar assim: "Ah, eu sou barraqueira mesmo porque eu sou filha de Inhaçã". Cara, Inhaçã não é barraqueira. Adoro, Parar. adoro. Inhaçã não é barraqueira. Ela escolheu você porque você é barraqueira e ela quer te ensinar a ser uma pessoa melhor. Mãe, dá um Porque abraço. Dá um abraço te aqui, mãe. Dá um abraço. Por favor, dá um abraço. te dou, Moça, tá? gente, isso é a coisa Esquece, mais então importante a entender na vida. é fácil a gente transferir, pai, a nossa culpa para o outro. Posso contar uma coisa para a senhora? Pode, pai. Eu tenho um curso que, quando eu lancei esse curso, ele foi extremamente criticado. Extremamente criticado. Pelo nome do curso. O nome do curso é A Culpa é do Orixá.
Todo mundo, você É, tá louco? você põe esse nome para chamar as pessoas, para quando É chegar lá as claro. pessoas saberem que Não, não eu é falei do assim, orixá. escuta, você acha que você é aqui toda emotiva, chorou nessa manteiga derretida? Ah, sou, mas essa aqui é a sua filha de Oxum, sou assim Ah, mesmo. para. Aí eu já Ah, começo, parou. pode parar por aí. Oxum é É, guardiã das emoções, ela é então, razão. E ela te você escolheu porque veio, você é muito manteiga. você veio para aprender a equilibrar o seu campo emocional. Por que eu Nossa, sou filho de Pai Baluaê? Para aprender a evoluir. Não é porque eu sou um ser evoluído, não. Olha, o Sérgio Lapacina, ele dá palestra, ele dá aulas, ele faz um monte de coisa. Que ser evoluído, não. então, se você é filho de Abaloê, você tem que aprender, a primeira coisa, ter paciência Que e é o ter meu ponto, é o que eu não tenho. sabedoria. Que é E, a, tudo que eu não tenho. e aí a gente Coitado. tem e quando é que a gente tem a sabedoria? Quando a gente começa a aprender a ter paciência e olhar as coisas com outro olhar. Então, o filho de Abaloê precisa disso, Não, né? e as coisas da minha vida inteira foram assim, mãe. Agora, a gente estava conversando um pouquinho fora do ar. Estou buscando um imóvel. Se alguém souber de algum imóvel que o proprietário aceite terreiro de Umbanda, por favor, indique. Eu estou, desde o começo do ano, nós estamos em setembro. Já teve momentos que eu quis pegar proprietário pelos colarinhos, porque não deixou, só porque era para ser terreiro de Umbanda. Eu já quis pegar corretor e balangar de ponta cabeça para ele, vai atrás do imóvel. Paciência, filho. A hora que for, o teu imóvel vai sair. Todos já me falaram, o terreiro está pronto. Você está aí com a tua Sim, corrente, você tem teus filhos, vai cuidando deles. O exatamente. imóvel vai aparecer na hora Vai certa. aparecer Não, na hora mas eu quero agora. ansiedade, O raio, o filho imediatismo. o filho do Balói dá para ter um pouquinho de paciência. Mas eu tô tendo, não, não tá. Você tá aceitando, eu tô aceitando, mãe. Tô É. aceitando, eu tô engolindo. Tá raspando aqui na garganta o tempo da cara, tá raspando. A hora que eu parar de me machucar, Vem. sabe, que eu falasse, opa, surgiu. E assim foi sempre tudo da minha vida. Mas você sabe, pai, que isso é muito interessante que você está falando, porque uma das formas que os orixás fazem com que a gente adquira a virtude deles é pegar o problema e colocar na nossa mão. Exato. Eles pegam o problema e colocam na nossa mão e você consegue trabalhar aquilo dentro da virtude do orixá, que nem no caso de Abaloê, paciência. Tudo bem, não estou conseguindo paciência. Ah, você não quer deixar porque é um terreiro? Ok. Aí o orixá fala assim: "Nossa, filho, você aprendeu a ter paciência, toma lá, tá aqui É, a chave é. do seu terreiro". Ter paciência não é engolir, não é se risar, ah, tá bom, vai. Não é tá bom, Não, vai. É aceitar. Ótimo. Não foi esse? Não era para ser esse. sim, vamos embora, Continuo aqui na busca. procurando, na busca. Exatamente, essa é a E paciência. o pessoal falou de Yansan. Ah, é a pessoa barraqueira, não sei o que lá. É, também que é filha de Yansan, né? Oh, Yansan não é Exatamente. barraqueira. Isso é Hum, flexível. Isso é flexível. Ela exatamente. sabe com seus ventos Movimentadora. movimentar, não sei o que lá. Ai, sabe? Ah, eu sou assim, religioso, ando com a Bíblia debaixo do braço, porque eu sou filho de Oxalá. Nenhum cara com Bíblia debaixo do braço vai falar que é filho de Oxalá. Mas o exemplo vale. O exemplo, sabe, não Exatamente. é isso. Você veio Não aqui é para isso. aprender a ter fé. Aprender a ter fé, aprender a ter humildade, porque o que é ter É, humildade? Respeitar a fé do outro, é respeitar o limite do outro. Então, Oxalá é isso, Oxalá é a calma, é a paciência, é respeitar a espiritualidade do outro, não é ser intolerante. E geralmente um filho de Oxalá, ele é intolerante. E quando você consegue chegar nesse equilíbrio, gente, as coisas começam a andar com uma fluidez na tua vida. Claro, tem os Exatamente. percalços, até as pedrinhas no caminho. Mas a hora que você encaixa isso, então, eu sou filho de Obaluaê. Eu preciso ter paciência, uma paciência não de resignação, mas uma paciência que me eleve. Gente, as coisas começam a andar. Começam a fluir. E quando você começa a fazer isso, pai, as pessoas não sabem. Tem várias formas de cultuar um orixá, né. Puxa, Tem a forma de eu ir no ponto de força da natureza, fazer uma oferenda e cultuar ele, de eu me iniciar e ter o assentamento dele e cultuar ele. Mas tem a cultuação do orixá através da virtude dele, que quando você cultua o orixá através da virtude dele, você está, cultuando o orixá dentro de você para o seu
melhoramento como pessoa, que, no entanto, eu É o falo com os melhor de meus tudo. filhos, eu falo assim: "Bora lá, você é filho de quem? Disso, disso, disso. Vamos estudar a virtude desse orixá? Olha Uhum. aqui, ó, dessas virtudes que o seu orixá tem, qual delas você está praticando? A que você não está praticando, começa a praticar, porque a tua vida começa a mudar. Porque a gente veio aqui para ter um Exatamente. processo de melhoramento, eu nem falo mais que evolução, né, pai, eu falo de quê? Melhoramento. Uma melhoradinha já está de bom tamanho. Nossa, o que eu conheço. Exatamente, Eu adoro ler, eu adoro estudar, porque eu sou filho de Oxóssi. Você não vai ser bibliotecário. E você só lê e não faz nada. Oxóssi exatamente. estuda e pratica. Oxóssi é um Além de caçador. praticar exatamente, além de praticar, o que Oxóssi é? Oxóssi, ele é certeiro, ele é Certeiro. objetivo, ele te Por isso que tem, ensina o conhecimento é para isso. exatamente, ele te ensina a você chegar onde você tem que chegar sem desviar do caminho. Exato. E é para isso o Ah, estudo. não é só Você estuda, estudar, né, é Oxóssi estudar não é para só você saber, estudar. opa, esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir. Exatamente, Oxóssi, ele é o direcionador, assim, não é aquele É, direcionador, ele é a pessoa que não erra, ele dá a flechada e o alvo dele, ele não erra. é. Então ele nos ensina a Caçador ser de uma flecha só, né? Como assertivo, dizem. ele nos ensina a ser assertivo em tudo aquilo que nós vamos fazer. Então: "Ah, sou filho de Oxóssi? Ok, vamos embora. Qual a virtude de Oxóssi aqui? Ah, isso daqui eu já pratico, que é o estudo. Ok. Ó, E aí o que então que você vamos faz lá. com o estudo? É, Né? né? Aonde você quer chegar? Então, o Oxóssi, ele nos faz a chegar em um outro lugar. Aí o outro, que é filho de Ogum, é o maior preguiçoe da face da terra, que é com o pé no colo. Ogum é o orixá mais trabalhador. Ogum é o Exato. orixá O que não ferreiro. cansa. Então, mãe, você está dizendo que Ogum me escolheu porque eu sou preguiçoso? Exatamente. Exato. Então, comece a trabalhar aí a sua preguiça, ir atrás das coisas que algum está te ajudando. Não, mãe, mas eu já trabalho bastante. Ótimo, se você já trabalha bastante e as coisas não estão fluindo, vamos olhar de qual virtude de Ogum você ainda não está cumprindo. Você é fiel? É, porque os orixás não têm uma virtude única. Não é aquela coisa, é isso e ponto. Não. Os orixás são completos. Eles são completos em si. Exatamente. E aí Ogum nos ensina o quê? Ogum nos ensina a não ter preguiça, Ogum nos ensina a gente olhar para dentro e lapidar aquilo que a gente tem de melhor. Por isso, Ogum é o orixá da tecnologia. Ogum nos Uhum. ensina a ter fidelidade com nós mesmos, à procura do nosso objetivo. E as pessoas não olham isso, né. Ah, E que olha só, coisa a linda. gente saiu do Não, mas não contexto saiu do muito, não, viu, suicídio, mãe? estamos indo para um outro que eu Porque, posso mas, na falar? verdade, se compreender nos faz ter segurança na vida. Se Exatamente, entender, e se entender pelo viés do orixá, também. Você tem que se entender de forma completa. Nos faz ter segurança na vida e aí começar a não pensar em outras coisas, a mudar, a quebrar essa, aqui para essa essa coisa que vibração. vem, às vezes, de encarnações, 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 sempre com o mesmo voto. Você começa a quebrar a hora que você se conhece, se entende e se pratica. E é E o que você se sabe fala. que é uma coisa Fala. engraçado, pai, além de ter esse processo aí de Abicu que eu estou falando, às vezes tem um ciclo repetitivo familiar, Uhum. que é a ancestralidade. E aí a gente também tem que ir atrás disso para ver se aquilo que a pessoa está passando também não tem a ver com repetições familiares ancestrais que pode estar influenciando na vida da pessoa. E aí Que dá isso um ninguém trabalho. fala, né, isso Não, ninguém fala. mas dá um trabalho. Agora, mãe, uma coisa que me perguntam. Ah, essa pessoa que tomou coragem e foi e cometeu o ato, ela não tinha um guardião? Não tinha o Exu dela que a estava protegendo disso? Onde estava esse Exu? Ele tinha ido até o boteco? Adoro essa pergunta, bora lá, é a pergunta que eu mais gosto de resolver, de É, resolver não, de falar. explicar, né? Deus que é o nosso criador, ele nos deu uma coisa chamada o quê? Livre-arbítrio. Deus não Ah, interfere no nosso livre-arbítrio. Você tem o orixá Ori, que é o seu DNA genético lá,
de Deus, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, a centelha divina de Deus. Uhum. E o teu orixá ori não interfere no seu livre-arbítrio, porque a escolha é sua. O teu Exu, a tua pombagira, os teus guias, eles te orientam, não decidem por você. E eles trabalham nessa orientação. E como trabalham nessa orientação? Eles Mas, te alertam, eles te mostram o caminho, mas a pessoa às vezes é teimosa, persistente e segue lá e tá tudo bem. Ah, eles ficam tristes se a pessoa se suicidar? Lógico, porque eles vieram para parar uma pessoa, para que a uhum. pessoa vencesse a sua própria existência e se mantivesse vivo, porque a riqueza maior que tem dentro da espiritualidade é a vida. Quando eles. Eu não vou dizer falham, porque eu não consigo olhar para esses guias, guardiões, mentores e encaixar a palavra falha com eles. Não consigo. Não consigo. Quando eles não conseguem e a pessoa comete isso ou a pessoa sai do seu caminho, tenha certeza. Exu Eles chora. acompanham. E Exu não Exu só chora. chora, mas como vai lá mais uma vez por E, amor, e vai tentar de novo. Quantas tentar vezes for preciso. levantar de novo, tá? Isso, o mais bonito é isso, mano. O mais bonito é isso. Que, no entanto, né, pai, quando a gente vai falar da nossa esquerda, dos nossos guias da esquerda, Não. tem entidades da esquerda que já têm tanta luz, se bobear tem mais luz do Nossa. que um caboclo, do que um preto velho, ainda Não precisava nem estar persiste, aqui, não precisava né, nem ter vindo mais. permanece aqui e persiste ficar na esquerda pelo amor àquele médium, para Exato. poder conduzir aquele médium, por pior que o médium seja. Então, quando as pessoas falam ou denigrem essa imagem Nossa. dessas entidades, se desfazem dessas entidades, eu fico extremamente chateada, porque Não, eles sem têm dúvida. amor sim, porque eles são um ancestral seu. É, é. Não Por se isso que eu liga falo, em você não uma tem. entidade que já não que já não fez De parte da sua parte. vida em algum momento. É lógico que eles não revelam isso, porque às Não. vezes o mental e o Nós não temos emocional do estrutura médium emocional para aguentar não essa revelação. tem estrutura para isso. Não. E eles respeitam aí um Aí. mistério nanã, que faz É, o quê? Que apaga a nossa memória, para que a gente tenha uma vida sem remorso aqui, é porque isso. viver com remorso não é fácil. Para mim, mãe, como eu disse antes, eu não consigo encaixar em nenhum sentido a palavra falha no trabalho deles. Não, 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 não acho que caiba. E não a falha consigo é nossa. encaixar. Né, nossa, e não consigo encaixar nada diferente de um amor incondicional. Se nós respeitamos Exu, se nós respeitamos Caboclo, se nós respeitamos Preto Velho, Cigano, Baiano, Boiadeiro, Malandro, seja quem for, tenho certeza, eles nos respeitam muito mais. O Mas dobro. muito, muito mais. Que, no Muito mais. entanto, olha só como eles são perfeitos, gente, como eles são perfeitos. Se o médium escolhe uma casa para ir e aquela casa não aceita trabalhar, vou dar um exemplo ridículo, tá? Não Tá, tá. aceita trabalhar com o Exu. Aquele Exu vem na gira de baiano, Exato, para eles não tem problema. para não brigar com o dirigente da casa. Né? Ah, o pai da casa falou que o meu guia se chama Zé do Coco. E o guia não se chama Zé do Coco, ele fala: "Eu sou o Zé do Coco, tá tudo Eu vou bem". trabalhar como Zé do Coco. E Eu tá já tudo bem. trabalhei em casa que não permitia linha de malandros. A senhora acha que o meu malandro, que eu devo muito a ele, não, então eu vou ficar aqui parado, vou esperar ele achar uma casa que permita malandro. Ele vinha na gira de preto velho, gira de caboclo, estava ali do lado. De vez em quando vou dar uma incorporada, você só sente e segue em frente. Acabou. E tá lindo. E aí não tem como a gente falar que eles não são perfeitos, eles são Então, perfeitos. A nossa imaturidade e a nossa vivência que não nos permite, compreender a magnitude deles. e quem compreende isso, entende uma coisa, para a gente terminar, que o tempo já tá aqui no talo. Eles também estão aqui no processo de evolução.
Eles Sim. poderiam, alguns até poderiam já estar muito longe, muito distante, mas escolheram estar aqui com a gente. Mas muitos estão em evolução. A hora que a gente opta por falar, chega, não quero mais, a Eles gente fala por respeitam. todos. Eles respeitam, mas a gente fala, se chega, não quero mais, para todos. E eles falam Exato. assim, por nós continuaria. Mas você não quer continuar? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí o pessoal fala assim: "Mãe, quanto que a pessoa é da Umbanda e vai para igreja evangélica, como que fica?". Os guias vão continuar lá, os guias vão continuar ajudando, mesmo que ela pegue tudo, despache, faça batizado, faça o quê, eles simplesmente cruzam o braço e fica esperando. Se a pessoa voltar, eles voltam, se não, tá tudo bem. O amor deles pela pessoa Continua. não vai, mudar. Eu vou contar um caso aqui que foi muito engraçado. Hum, Tinha teve uma moça que ela era filha de Inhaçã, iniciada no Candomblé, e num momento lá da vida dela, ela se estressou com a iá dela, brigou com a iá dela, e aí ela resolveu ser evangélica e foi batizar no rio. ok, né? No meio do batismo, o herê dela incorporou incorporou no meio do batismo, saiu de lá e foi a pé até a casa da mãe de santo e falou: "Aqui é o lugar da minha filha, lá ela não vai ficar". Não creio. Creia. Que coisinha. Que Creia, ah, creia, tem certeza que creia, ele não é, tem certeza que creia. ele não era o chumirim dela, não? Não, era sererê. Você acredita que isso Ah, é. aconteceu? Então, assim, "Ai, mãe, mas se eles não interferem, por que Serê fez isso?". Porque Serê sabia de coisas que outras pessoas não sabiam, e Serê tirou ela e pôs de volta, porque talvez a briga que ela teve com a mãe de santo dela, foi ela a louca e não a mãe de Não, santo. exato. Então, você errou, você vai lá se redimir com o que você E, fez, porque o lugar é lá. e aí não se discute, né? Acho que ela nunca mais discutiu isso na vida. Bem, eu não sei como te agradecer. Ter você Eu que aqui no Caminhos da agradeço. Evolução é simplesmente algo divino, é algo que cada palavra é uma aula só de energia, e eu fico imaginando não somente as pessoas encarnadas que nos escutam, mas todos aqueles que precisam nos ouvir, desde agora que nós estamos gravando até a hora que for para o ar, vamos ter oportunidades e oportunidades de ouvir isso, e que faça sentido para eles, para que eles possam, para que nós possamos ajudá-los também no caminho da evolução deles. Só vou te fazer um pedido, mãe. Não fica tanto tempo sem vir. Volta mais vezes. Pai, só falar, a gente volta assim. E antes da gente fechar aqui esse bate-papo, pai, eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo que olhem com mais carinho essas pessoas que têm esse vazio dentro delas. Pare, escuta e tente achar a causa. Quando a gente acha a causa, a gente pode minimizar isso e às vezes até evitar. Então, não tenham medo da morte. A morte ela não é ruim, mas a morte prematura, isso não é aceitável, mas não devemos julgar, tá bom? Então que meu Não, Ori abençoe mais uma vez o Ori de todos vocês, e que o Ori de obrigado, vocês minha amiga. possa abençoar o meu Ori. Pai, gratidão pelo convite, fico muito feliz mais uma vez em estar aqui com você, então, estamos aí. Um grande beijo. Estamos aí. Grande beijo. Obrigado. E a todos vocês, obrigado por terem escutado a gente. Querem comentar? Podem comentar. Vamos interagir, que eu acho que é nessa troca de energias que a gente dá os passos nos caminhos da evolução. Beijo, minha amiga. Até a próxima.